Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo para dar seguimento ao projeto Carne Bovina Brasileira no canal do YouTube. O último vídeo que eu apresentei para vocês, eu tomei por base algumas ações precipitadas e equivocadas do Ministério da Agricultura junto à cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Falei sobre a reformulação do RISPO-A, falei da grande ênfase que deram com relação ao aumento da multa para os frigoríficos que não se adequarem à legislação brasileira. Falei a respeito também da centralização que o Ministério da Agricultura pretende fazer, né? Pretende aprovar um projeto. Falei também de outra precipitação, né, que eu estou achando um pouco absurda, que é o equívoco em nós queremos tirar o mais rápido possível a vacinação de febre aftosa do Brasil, sendo que a carne bovina brasileira hoje ela não está em nenhum ponto, ela não está sendo barrada em nenhum ponto, né, com relação ao consumo mundial por essa situação do nosso gado estar sendo vacinado. E esqueci de falar o que eu acho para mim que é uma das coisas mais importantes hoje também, junto com a questão da vacinação da aftosa, é uma precipitação muito grande por parte do Ministério da Agricultura em querer contratar veterinários para ocuparem, né, de maneira temporária os cargos de fiscal federal agropecuário. Esse não é o caminho. Mais uma precipitação do Ministério da Agricultura, esse não é o caminho. Por que não é o caminho? Quando nós trabalhamos num segmento tão importante e que é um segmento que precisa de continuidade, como é a cadeia produtiva da carne bovina brasileira, nós não podemos trabalhar com fiscais federais agropecuários de maneira temporária. Só para tu entender, para nós formarmos hoje um fiscal federal, ele leva um tempo, ele precisa de tempo, né? De tempo de conhecimento, de absorção daquilo, do entendimento daquilo que são as leis, daquilo que são as normas. E mais do que o entendimento e o conhecimento, as pessoas que vão ocupar esses cargos, elas têm que ter uma capacidade de discernir tudo aquilo que é exigido e que é necessário que seja feito, para poder fazer com que os frigoríficos que são hoje no Brasil, embora todos os frigoríficos de bovinos tenham a mesma função, a mesma operação básica, mas todos eles operam de maneiras diferentes. Então, um fiscal federal agropecuário leva tempo para ser formado, para poder entrar entre a técnica e a prática. Ele leva tempo para conseguir fazer isso. E o Ministério da Agricultura está querendo dar esse tempo para pessoas que vão trabalhar a nível temporário, sendo que nós poderíamos estar absorvendo hoje, através de concursos passados, pessoas que já foram aprovadas, que poderiam estar sendo chamadas para ocupar esses cargos definitivamente. Até para que nós tenhamos conhecimento, isso gera um custo muito grande hoje para formar um fiscal federal agropecuário. E se nós pensarmos nele de uma maneira temporária, nós vamos ter um custo dobrado. Formarmos esse fiscal e em um período curto, que eu calculo que o Ministério da Agricultura teria que pensar num curto prazo de tempo, estar colocando aqueles que vão trabalhar de forma definitiva. Então, esse custo poderia estar sendo poderia estar deixando de existir. Nós poderíamos estar, através do Ministério da Agricultura, preenchendo essas vagas com pessoas que já foram, né, aprovadas em cursos anteriores e, a partir de agora, está fazendo novos cursos, né, para habilitarmos mais pessoas, para aprovarmos mais pessoas para ocuparem cargos que ainda estão em déficit no Brasil, mas não ter essa posição de contratar fiscais federais temporários. Isso é uma precipitação, e uma precipitação que vai gerar custo e pode ser um problema muito grande no futuro para o Brasil e para a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Se nós estamos até hoje trabalhando com esse déficit e a questão de corrupção ela não tem nada a ver com esse problema, por que tomar mais essa medida precipitada? O Ministério da Agricultura, ele precisa, para nós que estamos dentro do sistema da cadeia produtiva, que acompanhamos o dia a dia do setor, qualquer um de nós pode definir como hoje um problema maior do Ministério da Agricultura essa distância muito grande que existe entre o Ministério e as empresas.
O Ministério vive um mundo de gabinete, propriamente dito, lá em Brasília. E as regionais e os frigoríficos vivem num outro mundo, nós notamos, qualquer um nota. Então o Ministério da Agricultura tinha que se preocupar em aproximar o seu sistema, Brasília, das regionais e dos CIFs locais. As próprias regionais já se encontram numa distância muito grande dos frigoríficos, vivendo apenas com base em relatórios. Eu sei que isso é uma questão, são caminhos que vão no futuro, ou no futuro bem próximo, vão ser ainda mais técnicos, né? As informações vão ser muito mais online do que propriamente dito em loco nos frigoríficos. Mas o Ministério da Agricultura se preocupa em tomar algumas ações. Tem um desperdício de dinheiro, que eu acho que essa contratação dos fiscais federais temporários vai ser um desperdício de dinheiro, ao invés de se preocupar em entender como é que está o Brasil para vender uma imagem mais concreta do Brasil lá fora. E não somente vender uma imagem a partir daquilo que eles imaginam de um gabinete para fora. Então, juntamente com a precipitação do RISPOA, a tal precipitação da multa, a centralização que o Ministério da Agricultura está querendo fazer, da retirada da febre aftosa, né? Da vacinação da febre aftosa do Brasil, e agora essa contratação dos fiscais federais agropecuários temporários, eu acho que nós estamos retrocedendo com algumas medidas. Nós não estamos procurando entender como a cadeia produtiva da carne bovina brasileira funciona, para depois criar as leis e as normas. Nós estamos criando as leis e as normas sem conhecer a realidade do nosso setor. E isso é de uma precipitação e de uma falta de discernimento de algumas pessoas muito grande. E que só faz com que mais e mais problemas girem ao entorno da nossa cadeia produtiva. Então, ao Ministério da Agricultura, muito cuidado, muita atenção. Não precisa ser nenhum graduado, pós-graduado ou mestrado para entender e ver aquilo que está acontecendo de errado hoje no Brasil. Se nós pararmos um pouquinho, né, não queremos olhar lá para fora de uma maneira macro e nós virarmos os nossos olhos para dentro do Brasil e procurarmos enxergar de forma micro, nós vamos ver que ainda nós poderíamos ter um sistema hoje muito mais funcional e muito mais positivo, muito mais lucrativo, e nós poderíamos ter uma visão muito melhor junto ao mercado mundial, que esse é o foco da carne bovina brasileira. O mercado de exportação é o caminho para o nosso produto. Então, acho que é o momento de parar um pouquinho, refletir um pouco mais, trocar ideias, escutar mais as pessoas que fazem parte desse meio, para que nós possamos minimizar os erros que num futuro, algum erro desses, como febre aftosa e a falta de um comprometimento maior junto a uma fiscalização a longo prazo, podem nos surtir negativamente frente ao mercado mundial, e isso vai ser um problema sem precedentes. Pode criar uma paralisação futura ainda na nossa cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Então, Ministério da Agricultura, muito cuidado para que os erros e as precipitações e os equívocos, né, não acabem trazendo mais problema do que nós já temos hoje junto à cadeia produtiva da carne brasileira. Um abraço.